Voltamos agora com a aula sobre o século XIV, a crise do século XIV, também muito conhecida, foi um tema que nós estudamos também nesse período da Idade Média. Vamos lembrar então que fatores estão ligados ao século XIV e a essa crise que como ficou conhecida. Vamos ver, por exemplo, a situação, população europeia crescendo aí, já girando em torno de 75 milhões de pessoas, em escala ascendente, houve um crescimento demográfico, crescimento populacional, crescimento da produção. Isso vai gerar o quê? Uma população muito grande. A gente viu que as cidades cresceram de maneira assim muito rápida, muito intensa e com poucos recursos, como por exemplo, de saneamento básico, né? Ou seja, a questão da higiene nas cidades era uma coisa caótica. Não tão diferente de hoje, mas hoje a gente tem muita tecnologia, né, que pode suprir essas situações, né, essas faltas, né, em relação à questão do saneamento, da higiene, só que a população da época não. Então, o que acontece? Proliferação de doenças era muito comum nas cidades. E como tinha uma população muito grande, o contágio geralmente era muito intenso. A gente vai destacar pelo menos 4 pontos em relação ao que a gente chama de crise do século XIV, né? Que é exatamente a situação que envolve a fome, no primeiro, peste, a segunda, guerra, e a terceira, revolta, ou revoltas, né? Tá bom? Então vamos começar com a primeira, a grande fome. Algumas situações que envolviam a Europa, mudanças climáticas, prejudicaram a produção numa população que vinha em ascendência. Então a gente vai ter muita gente para pouco alimento. Veja que esse cenário ele é diferente do que eu falei anteriormente, no século XI ao XIII. Houve uma desproporção, população muito grande, mas devido a mudanças climáticas, como por exemplo lugares que antes chovia muito, deixou de chover, estiagem, ou lugares que não tinham costume de chover muito, passou a chover, então isso gerou inundação das plantações e aí, consequentemente, prejuízo. Então a gente vai ter uma diminuição na produção de alimento em contrapartida de uma população muito grande. Vai gerar escassez de alimento, isso vai aumentar o preço dos alimentos e só os mais ricos, as pessoas que têm mais condições, vão ter acesso à alimentação. Então vai ter uma quantidade de pessoas que vai começar a morrer de fome. Né? Então esse é um primeiro ponto, é o período da grande fome na Europa, isso século XIV. Depois já vem emendando com a peste negra. Tanto é que existia um ditado na época que dizia: depois da fome, a peste come. Ou seja, a peste negra chegou à Europa, provavelmente trazido por comerciantes que vieram do Oriente e trouxeram a doença que já era um pouco mais comum lá. E aí o que acontece? Essas pessoas elas vão ser atingidas por essa epidemia, que se transformou também em pandemia, e uma contaminação em massa. Isso porque também a população estava debilitada em termos de alimentos, né? Estavam mal nutridas. Então isso criou-se um ambiente favorável. Falta de higiene e população pouco nutrida. E isso vai gerar um que a gente chama de proliferação descontrolada da doença, da peste negra. Numa escala, geralmente apontam aí que, em termos de contaminação de pessoas que morreram, em torno de 1/3 da população europeia. É possível ver estatísticas, por exemplo, que colocam uma população de 75 milhões e o decréscimo dela para 45 milhões de pessoas. Então, em torno aí de 25 milhões, mais ou menos, de pessoas mortas, né? Talvez 66,6% da população chegou a entrar em defasagem, né? Em baixa. Então, a gente tem sim um ambiente caótico. Somado a isso, vamos ter a Guerra dos 100 Anos, né? Que também foi uma guerra que durou mais de 100 anos, né? 116 anos. Uma guerra entre França e Inglaterra que, devido à questão da sucessão do trono francês, a morte do rei Carlos IV e não ter deixado herdeiros, correu o risco da França ser governada pela Inglaterra com o rei Eduardo. Para evitar isso, a população francesa promoveu uma guerra contra a Inglaterra. Para além desse interesse mais político, também um interesse econômico. A região de Flandres era fornecedora de lã, que interessava a Inglaterra, que já engatinhava na sua indústria têxtil. Então, a gente vai ter essas causas aí, política e econômica principalmente, e posteriormente, a consequência da guerra, a gente vai ver a vitória francesa, porém o território francês devastado pela guerra.
a gente vai ter aí uma crise econômica na França, mas em contrapartida um fortalecimento do poder real francês e a formação das primeiras monarquias nacionais, inclusive a monarquia francesa, né, tem o seu marco com o pós-Guerra dos 100 Anos. Por último, várias revoltas camponesas assolaram a Europa. Isso porque os senhores feudais queriam cobrar impostos a mais para poder evitar a situação de crise sobre a qual eles estavam passando. E tentaram subjugar a população camponesa, que já era vítima de muitos impostos, né, e muitas demandas. Contra isso, a população se revoltou. Uma das revoltas mais famosas foi a revolta da Jacquerie, na França, em que houve um massacre grande de camponeses devido à desigualdade de forças, né, que a gente observa entre a nobreza e o grupo mais camponês. Beleza, galera? Fica aí, então, com essa última fase do século XIV. Estudem. Valeu, até a próxima.